eu sou o JPV e você está no meu canal. E se você já passou por aqui antes, sabe que este é um canal um pouco duvidoso. Meu foco principal é analisar narrativas, fazer críticas e mergulhar fundo em obras de ficção. Mas de vez em quando eu sinto a necessidade de pensar um pouco fora da caixa. Hoje eu decidi falar sobre algo que caminha lado a lado com a humanidade há séculos, mas que ganhou uma cara completamente nova na nossa era. A pirataria é um assunto polêmico, carregado de história que divide opiniões de forma visceral. Quero compartilhar com vocês o meu ponto de vista sobre como essa prática moldou o consumo de mídia que temos hoje em dia. A pirataria não é nem de longe novidade na era da internet. O termo nos remete imediatamente à era de ouro dos piratas, aqueles que cruzavam os mares saqueando navios mercantes, roubando mercadorias e revendendo tudo a preços muito baixos no mercado oficial. Com o tempo, esse nome migrou do mar para a terra firme, tornando-se sinônimo de mercados clandestinos que vendiam produtos plagiados ou de segunda mão, sempre com o apelo do preço baixo. Falamos de joias, decorações e até metais. Por muito tempo, a pirataria ficou estritamente atrelada a esses produtos físicos. Aqui no Brasil, temos uma relação quase afetiva com as importações do Paraguai e da China, que eram vistos como grandes centros exportadores desse tipo de mercadoria. Foi uma época em que os chineses, por exemplo, tiveram que lutar muito para provar que seus produtos tinham qualidade e não eram apenas cópias baratas. Só que na virada do século, o jogo mudou. Com o avanço digital, a palavra pirataria ganhou um peso e um significado completamente novos. Precisamos ser honestos, a pirataria é um crime e uma violação dos direitos autorais, mas por que ela se tornou tão onipresente? A resposta é simples: acesso e preço. Antigamente, se você quisesse ouvir uma música de forma livre, dependia do rádio, de ter a sorte do locutor tocar o que você gostava. Para ter o álbum do seu artista favorito, você precisava comprar um DVD, um CD, um disco ou até fitas cassete. O acesso à cultura era caro e físico. O mesmo valia para o audiovisual. Ir ao cinema é uma experiência incrível, mas nunca foi acessível a todos. As locadoras eram uma alternativa, mas você vivia sob o medo constante de riscar os discos ou atrasar a entrega e pagar o dobro do valor em multas. E a TV era aberta? Bom, raramente passava o que você queria, ou passava num horário em que você provavelmente estava trabalhando ou dormindo. Sem esses meios de consumo, muitos artistas estariam em uma situação difícil, e isso é o argumento principal das grandes empresas. Mas entre 15 e 20 anos atrás, a internet mudou essa lógica de forma irreversível. Se você nasceu depois de 2010, você não tem ideia do que era a internet nos anos 90 e no início dos anos 2000. Não era apenas a interface que era diferente, a rede em si era outro mundo. A internet era discada, lenta e cara. Nem todo mundo podia pagar por uma linha telefônica para ficar conectado. E ter um computador muitas vezes era um luxo. Não eram muitas pessoas que tinham, e quem não tinha dependia de redes públicas como de uma biblioteca ou de uma escola. Naquela época a internet se desenvolveu primeiro nas universidades, para depois se expandir. O conceito de compra online era bizarro para a maioria das pessoas e continua sendo até hoje para algumas. Pagar por algo digital, algo que você não pode tocar ou sentir, isso soava como golpe. Na cabeça de muitos, seu produto não era físico e deveria ser de fácil acesso. Além disso, os preços eram proibitivos. Não existia regionalização de preços. O que custava $60 nos Estados Unidos, chegava aqui custando uma fortuna reais. Sem contar a insegurança de usar um cartão de crédito em sites que ninguém sabia se eram confiáveis. Nesse cenário, a segurança fraca e preços abusivos, a pirataria digital surgiu não apenas como um jeito de levar vantagem, mas como uma forma de protesto e ativismo contra as leis de direitos autorais. O foco dos hackers daquela época não era você, um usuário comum. Eles queriam desafiar grandes corporações, invadindo o sistema para distribuir filmes, jogos e livros gratuitamente em fóruns e softwares de compartilhamento. Pelo fato da internet ser algo novo, as pessoas tinham um enorme medo de pegar um vírus ou serem hackeadas. Só que devemos falar que os hackers estavam pouco se lascando para os usuários. O interesse deles era hackear grandes corporações para que pudessem adquirir esses produtos e fornecer de graça, ou simplesmente causar algum pane a elas. Podemos citar o cara que conseguiu hackear uma linha telefônica para conseguir ganhar um grande prêmio.
Foi nesse período que nomes lendários surgiram. Tivemos o Mega Upload, que hoje em dia conhecemos apenas como Mega, do polêmico King.com, que acabou sendo preso após uma batalha épica sobre direitos autorais. Tivemos o The Pirate Bay, que se tornou a maior índice de torrents do mundo e uma referência cultural. E sim, um dos confundadores realmente parecia o Salsicha do Scooby-Doo. Mas talvez o maior impacto tenha vindo do Napster. Imagina o Spotify, mas onde ninguém pagava nada e nenhum artista recebia um centavo. O Napster dividiu a classe artística. Alguns apoiavam a democratização da música, mas outros, como a banda Metallica, entraram em uma guerra judicial que acabou tirando o serviço do ar. Essa pressão da pirataria forçou as corporações a reverem seus modelos de negócio. Elas perceberam que, se não oferecessem um serviço melhor e mais barato que a pirataria, elas iriam à falência. Vale lembrar como que a pirataria corria e ainda corre solta por muito tempo aqui no Brasil. É nostálgico lembrar dos anúncios contra a pirataria que viam em alguns DVDs. Eu posso dar um troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Hoje em dia a geração atual mal sabe o que é um DVD. A pirataria no Brasil foi uma das maiores e ainda é uma das maiores. Em qualquer tipo de produto. Não se baseou apenas na pirataria de filmes, mas em tudo no geral. Muitas pessoas já tiveram um PS2 usado, mas que provavelmente veio desbloqueado do Paraguai. Eu posso contar nos dedos quantas vezes eu toquei em um disco original de PS2. Por um tempo parecia que tínhamos vencido. As empresas aprenderam a lição. Surgiu a regionalização de preços e meios de pagamento mais práticos, como o Pix aqui no Brasil. Pagar se tornou mais vantajoso do que piratear, pois o medo de pegar um vírus ainda era grande. O Netflix oferecia um catálogo gigantesco por um preço justo. O Spotify eliminou a necessidade de baixar MP3 ou sintonizar rádio. Curiosidade, Sam Park, um dos criadores do Napster, acabou se tornando investidor do Spotify. O cara que quebrou a indústria da música ajudou a criar o serviço que a salvou. No mundo dos jogos, o Game Pass da Xbox surgiu como uma alternativa incrível, permitindo um acesso à biblioteca enorme por um valor mensal. No Brasil, onde o PS2 desbloqueado do Paraguai foi a base da infância de muita gente, essas opções oficiais finalmente pareciam viáveis. A pirataria despencou, foi um período de paz e segurança para o usuário. Mas as empresas voltaram a vacilar. Recentemente a pirataria reacendeu com força total. Por quê? Porque o mercado se fragmentou. Hoje cada produtora quer ter sua própria assinatura. A Netflix já não tem tudo. Você precisa da Disney Plus, HBO, Paramount, Amazon e a conta não fecha. Para piorar, decisões como a proibição de compartilhamento de senhas e os aumentos constantes de preços transformaram a Netflix em uma espécie de nêmesis dos usuários. Nos jogos, o Game Pass aumentou os preços e reduziu os benefícios. A Nintendo continua sendo, bem, a Nintendo. Por favor, não falem mal de Game Newell, o cara é um santo. Nesse cenário, a pirataria volta como uma chicotada no carrasco. É um sinal de que o mercado está se tornando inviável novamente. Até a inteligência artificial entrou no jogo. Tem gente usando o ChatGPT para conseguir chave de ativação no Windows, através de prompts criativos, como pedir a IA para escrever uma poesia onde as chaves são personagens. A Netflix está tentando compensar um pouco pelos seus erros. Uma das maneiras é que agora ela não está disponibilizando apenas filmes e séries, mas também jogos mobiles para seus assinantes. E isso está dando muito certo, pois ela está disponibilizando ótimos jogos, como por exemplo Red Dead Redemption 1 e a trilogia de GTA, que tá boa para mobile, em comparação ao que saiu há tempo atrás. Também ela comprou Warner Bros. E isso pode aumentar drasticamente seu catálogo, e isso também vai ser uma grande mudança para o cinema e também para a cultura de filmes. Você deve estar achando que tudo que eu falei sobre a pirataria é impressionante, e realmente é, mas devemos lembrar que tudo isso é crime, e quem participa dessa comunidade tem certeza disso. Não é à toa que eles impõem o próprio código de ética em meio à comunidade. E eu vou falar um pouco sobre esse código de ética. É proibido compartilhar almejando lucros. Isso é uma etiqueta que acaba se restringindo apenas à pirataria digital, pois se você ir em um camelô, você achará muitos discos e pendrives piratas, mas na internet é totalmente diferente. Essa etiqueta vai
vai de um pensamento de que você já tirou o lucro de alguém pirateando e ainda vai lucrar acima disso vendendo, só que acaba não sendo respeitada por muitos usuários, que acabam pirateando e ainda assim vendendo por um preço mais baixo na internet. Respeito aos criadores, só que em casos bem específicos. É proibido prejudicar desenvolvedores independentes ou pequenos produtores, como canais, artistas e outros, pois muitas vezes eles estão trabalhando nos projetos deles puro suor e sangue, sem ter nada para investir ou alguma equipe para ajudar. Só que caso pirateie e futuramente auxilie esse criador, passe segurança e qualidade. Evite prejudicar alguém fornecendo algo de qualidade duvidosa ou na intenção de deixar um usuário na pior. Muitas pessoas fazem da pirataria um meio para disseminar malwares e vírus, mas essa é uma prática mal vista na comunidade, então não seja esse tipo de otário. Faça constantes atualizações. Em redes de compartilhamento peer-to-peer, como a TPiratBay, há uma expectativa que os usuários mantenham o conteúdo disponível para download, garantindo que outros possam acessá-lo. Vale também citar que a pirataria é um grande museu de mídias. Ela consegue manter viva mídias que atualmente, se dependesse das suas corporações devidas, seriam consideradas lost mídias. Além disso, a comunidade consegue manter elas vivas em alta qualidade e com disponibilidade para ser acessadas por todos. E essa disponibilidade foi o que deu acesso a muitas pessoas a jogarem, ouvirem músicas, verem filmes e séries e terem acesso a softwares que só seriam exclusivos se fossem pagos. A luta contra a pirataria nunca vai acabar, porque ela é o sintoma de um mercado que falhou em ser alcançável. Sem ela, as empresas talvez nunca percebessem quando estão tomando rumos errados. Mas atenção, eu não estou incentivando ninguém a cometer crimes. Processos de direitos autorais são caros e podem destruir vidas. O meu objetivo hoje era mostrar como a pirataria foi importante para forçar a evolução do meio digital. Sem ela talvez nunca tenha sido discutido o quão importante é a cibersegurança e também talvez nunca tenha sido discutido entre as corporações o quão ruim está suas normas. Se você gostou dessa análise mais profunda, comente aqui embaixo. Você acha que o streaming está morrendo ou é apenas uma fase? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar nessa jornada fora da caixa. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.